Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal de esportes, eu sou o H. Vou falar com vocês hoje sobre furacão e porco. O Atlético, na semifinal da Libertadores, fez um jogo heróico, um jogo para entrar para a história do furacão, um jogo que pode sim, por que não, ser um passo para levar o Atlético à final contra possivelmente o Flamengo, já que ainda tem o Vélez, né? Mas a gente sabe sobre essa questão de favoritismo, né? O que aconteceu nesse jogo? O Atlético jogou muito mais do que jogou nos últimos 4 jogos. Vamos considerar aí a troca, né, dos times, né? Time principal, time reserva, mescla e tal. Mas hoje o Atlético teve uma atitude de jogo que fazia muito tempo que eu não vi o Atlético ter. Talvez desde antes daquela vitória contra o Atlético Mineiro, porque mesmo na vitória contra o Atlético Mineiro, o Atlético jogou poucos minutos, né? E hoje o Atlético começou o jogo em cima do Palmeiras e ficou em cima até fazer o gol, né? E o Palmeiras não teve chance durante esse período. O Atlético se impôs dentro de casa, a torcida ajudou com a quantia, né, exorbitante, a arena estava quase lotada, e isso realmente tem um fator psicológico, né? Afinal de contas, você jogando em casa diante da sua torcida, você cresce, né? Você dá mais, né? Eu notei muitas coisas hoje que realmente não vem acontecendo, né, nos últimos jogos. Pode ser porque é uma semifinal de Libertadores, né? O pessoal entendeu realmente a importância disso. São 17 anos sem estar aí nessas fases da Libertadores. E agora, com essa possibilidade de chegar à final, o pessoal entendeu bem o que, que é esse jogo e a importância desse jogo. Eu notei que os jogadores de defesa e principalmente os jogadores de meia, eles conseguiam bloquear as bolas do Palmeiras. Então, naquele negócio mesmo de adivinhar, sabe? O, o jogador tentava o drible e quando ele ia tocar, o zagueiro do Atlético estava tirando. Quando ia tocar, o meio do Atlético estava tirando. E aconteceu também uma coisa que eu venho reclamando bastante também nos últimos jogos, que foi o contra-ataque. O Atlético voltou a entender como se faz contra-ataque. Porque fazer contra-ataque bom não é exatamente chegar ao gol, né? Fazer o gol, mas chutar com perigo, saber tocar. Houve muito toque de bola hoje que normalmente o Atlético não conseguia fazer, né, nos últimos jogos. Então eu acho que o Filipão conseguiu colocar na cabeça da rapaziada ali a importância desse jogo, a importância de estar jogando em casa e o quanto era importante vencer. E o Atlético venceu por 1-0. É uma vantagem mínima, uma vantagem pequena, que pode, sei lá, ser retirada nos primeiros minutos, né? Principalmente num time contra o Palmeiras, jogando no Allianz Parque e tudo mais, mas é uma vantagem. E essa vantagem pode realmente levar o Atlético à final, dependendo do jogo que escolher jogar lá no Allianz Parque. É claro que no segundo tempo, o Palmeiras pressionou mais. O Abel Braga não, Abel Ferreira, importante não confundir, né? Abel Ferreira. O Abel Ferreira, ele conseguiu botar o time dele mais no ataque. O Atlético, obviamente, se recuou, se retrancou. Isso é coisa do Filipão, ele, sei lá, não consegue fazer diferente. E o Palmeiras teve ali quase meio tempo em cima do Atlético, com o Atlético chutando apenas uma bola ao gol. E depois, o Hugo Moura, é engraçado esse Hugo Moura, né? Ele é um grande jogador, ele é um excelente volante, ele marca muito bem, mas hoje ele estava meio maluco, sabe? Porque eu acho que os jogadores eles ficam testando o árbitro, sabe? Então ele pegou, fez uma falta forte, o árbitro não fez nada. Ele fez uma segunda falta forte, o árbitro não falou nada. Aí ele fez uma terceira falta forte, o árbitro não falou nada. Aí ele liberou, né? Aí uma hora o árbitro enjoou, né? Isso foi no segundo tempo, que é o primeiro tempo inteiro o Hugo Moura ficou dando pancada ali, né? É, não é pancada violenta, sabe? Mas eram umas pancadinhas ali que tinham um excesso de força. E aí no segundo tempo o árbitro cansou, né, daquilo e o Hugo Moura acabou fazendo o que ele fez no primeiro tempo, né? Dando uma pancadinha e tomou o cartão amarelo.
E a partir dali, o Hugo Moura tinha que se cuidar, né? Troca a marcação, não vai mais em cima. E eles são experientes, né? Eles sabem, né? Com cartão amarelo você tem que ficar um pouco mais esperto. Mas aí ele fez uma coisa infantil, como qualificou os narradores e como qualificaria até os torcedores do Atlético. Ele tocou a mão na bola depois de estar caído. Aí uns vão dizer assim, não, mas é que o juiz não está marcando falta e tal, e daí é costume do jogador brasileiro fazer isso, né? Cai e depois acha que a falta é dele, pega a bola com a mão. Mas não é assim. O juiz tem que apitar. E até parece que ele apitou. Mas daí marcando a falta do Hugo Moura. Aí o Hugo Moura tocou a mão na bola, segundo amarelo, vermelho. O juiz até teve dificuldade ali, foi olhar se era mesmo e tal. E quando eu vi ali que era o Hugo Moura, eu falei, pô, com certeza, vermelho. Aí, só que isso não mudou em nada o estilo do Atlético. A marcação continuou boa. O Palmeiras teve, durante o jogo, 3 ou 4 grandes oportunidades. Uma de calcanhar ali do Rony, que o Bento se mostrou o excelente goleiro que ele sempre é. Eu vivo dizendo aqui, não vou cansar de dizer, né? Cada vez que houver uma boa atuação do Bento, eu vou dizer, o Bento é o melhor goleiro do mundo, né? Comprovado aí com umas pesquisas aí que diz que a nota dele é sempre exorbitante aí nos jogos, né? Tá à frente aí de grandes goleiros do país e da Europa. Então não é à toa aí, esse menino é impressionante, ele é da escola de goleiros, né, da água mágica ali do CT do Caju, né? O grande herdeiro ali da Majestade do Arco, Alfredo Gotardi. O que a defesa não conseguia tirar, o Bento tirava, o Bento pegava. Para fazer gol do Bento só de bicicleta, falei também. Foram 2 gols de bicicleta, os últimos gols que o Bento tomou. Se ele puder pegar, ele vai pegar. Então, e aí o Abel, ele ficou ali meio perdido, porque o Palmeiras, ele é um time reativo. Ele não é um time de furar retranca. Dificilmente ele vai furar retranca. Ele vai jogar no erro do adversário. Como tem técnicos que fazem isso, né? O Abel joga muito no erro do adversário. Foi assim que ganhou do Atlético Mineiro nos últimos anos, jogando no erro do adversário. E quem ataca muito, normalmente comete muitos erros, né? Foi assim também que ganhou do Flamengo a Libertadores do ano passado. E o que que acontece? Ele nunca pegou, ou dificilmente pega, retranca, né? Boas retrancas, né? E o Filipão é o especialista em fazer retranca. Não é à toa que é o segundo jogo que o Abel perde para o Filipão. E não vai ser diferente lá no Allianz Parque. Acho até que vai ser mais forte ainda a marcação, né? Só que a diferença é que, assim, hoje o Filipão botou o Coelho ali para jogar, né? Só que o Coelho praticamente não tocou na bola. A diferença é que, assim, tem que fazer essa situação de contra-ataque. No primeiro tempo, o Atlético teve ali uns 2 ou 3 contra-ataques, no segundo, acho que teve um, né? Então, tem que treinar essa situação de contra-ataque, porque quando você vai tomando pressão, tomando pressão, tomando pressão, se você pega um contra-ataque e faz, o negócio fica diferente, o pessoal fica mais nervoso, começa a errar passe, como aconteceu aí com o Palmeiras. Se você toma pressão e não faz nada, a tendência da pressão é água mole pedra dura, tanto bate até que fura. Uma hora vão fazer o gol. E fazendo gol, a situação se inverte. Aí você vai ter que sair, porque o atleta está com vantagem. Digamos lá que perca de 1-0 lá no Allianz Parque, que não é nenhum absurdo. Ainda vai para os pênaltis. Mas a questão é a seguinte, você não pode ficar dependendo disso, principalmente se o gol sai no primeiro minuto, né? Se o gol sair no primeiro minuto, vai ser quase 90 minutos de situação complicada. E se você tem ali uma estratégia de contra-ataque, Vitor Roque é muito veloz, o Vitinho hoje, surpreendentemente, estava bem, fazia tempo que o Vitinho não estava bem, ele estava fazendo bons dribles ali, o Hugo Moura entrou na área ali, driblou 4 do Palmeiras, como nunca vi ele fazer antes também. Então hoje o pessoal foi excepcional. E como a expulsão do Hugo Moura foi ali aos 27 minutos, depois houve a expulsão do Filipão, que ele não foi muito cortês com o árbitro, né? O árbitro pegou, levantou o cartão vermelho, ainda ele ficou perguntando se era para ele mesmo e tal, mas acabou sendo expulso. Mas assim, depois disso, o Atlético ainda continuou tranquilo. Então, com 10 jogadores, o Atlético venceu o Palmeiras. Não é pouca coisa. O Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro, é bicampeão da Copa Libertadores e está disputando uma semifinal. Então, uma vitória muito grande, uma vitória para entrar para a história do Atlético.
E mesmo porque não é fácil o Atlético ganhar do Palmeiras. Nos últimos anos, não tinha ganho. Eu não sei há quantos anos, eu vou chutar aí pelo menos uns 5 anos que o Atlético não ganha do Palmeiras. Não ganhava do Palmeiras há 5 anos aqui na Baixada, né? E de repente, nesse ano, ganhou duas vezes. Uma pelo Brasileiro, outra pela Libertadores. E pode realmente ir à final, conforme o que fizer lá no Allianz Parque. Então, o que eu digo aí pro Felipão, né? É claro que ele não está me assistindo, mas assim, o que ele deveria fazer era treinar essa situação do contra-ataque, que o Atlético tem tido problemas. Hoje conseguiu, né, fazer triangulações ali e tal, mas tem que ter essa possibilidade. O outro time tem que ter medo da gente também. Não pode achar que, pô, o pessoal veio aqui só para se defender. Que daí é jogo de várzea, né? O jogo, jogo de várzea, quando tem lá uns 3 ou 4 melhores, o outro time não pega na bola. Não é isso que deve acontecer, né? Na próxima terça-feira. E infelizmente o Felipão não vai estar ali do lado do gramado, vai estar o Paulo Turra, né? Talvez ele vai ter ali a orientação do Filipão, evidentemente, mas talvez ele tenha ali uma ideia um pouco diferente ali do seu mestre, e talvez o Atlético consiga incomodar mais o Palmeiras. E claro, louvando-se aí, grandes atuações, né? Fernandinho, grande atuação, Alex Santana, grande atuação, Bento, como sempre, grande atuação, Vitor Roque, grande atuação. Acho que a experiência do Fernandinho ajudou muito hoje o pessoal. Ele que já ganhou lá, se não me engano, 2 ligas da Inglaterra, já disputou ali fases posteriores ali da Champions League e até a final, infelizmente não venceram, né? Mas essa experiência valeu muito hoje para ajudar o pessoal do Atlético a conseguir essa vitória. Bom, eu acho que falei de tudo aí o que tinha que falar aí do jogo. Talvez tenha esquecido uma outra coisa, mas acho que vou parar por aqui também, que eu acho que já tá bom. E congratular aí o Felipão por não ter usado somente a retranca e ter jogado para vencer. Porque hoje, finalmente, o Atlético jogou para vencer. Hoje a torcida valeu o ingresso, né? Porque naquele jogo contra o Flamengo a gente ficou muito temeroso de que pudesse acontecer novamente. E dessa vez ele usou 3 volantes e 2 zagueiros, e não 3 zagueiros e 3 volantes. E com isso o Atlético ficou um pouco mais ofensivo. O Alex Santana até se arriscou lá, tanto se arriscou que fez o gol. Então, essa formação foi o Filipão que fez, então méritos para ele, parabéns aí pelo grande trabalho, que não que seja uma novidade, já que ele é multicampeão. Esperamos aí que ele traga essa taça aí para o CT do Caju, o que vai ser não inédito, vai ser sensacional, vai ser heróico, vai ser maravilhoso. Em que pese o Filipão ficar só 6 meses aqui, essa taça tem tanta importância que merece estátua na frente ali da Baixada. Vocês aí, torcedores do Atlético, se quiserem começar essa hashtag, caso o Filipão vença, estátua do Filipão na frente da Baixada. Ele que provavelmente vai continuar aí por algum tempo e vai justificar essa estátua aí, já que ele vai conseguir, com a sua experiência, botar o Atlético aí nos trilhos da maioridade aí do futebol brasileiro e deixar o Atlético cada vez maior e disputar sempre com os grandes, mesmo com menos investimento. Gostou? Inscreva-se no canal, favorite positivo o vídeo, divulgue nas suas redes sociais. Vou falar do Campeonato Brasileiro no próximo fim de semana, sobre o Curitiba e o Atlético. O Curitiba saiu da zona do rebaixamento, ainda bem. Vai ter que trabalhar muito para se manter fora da zona do rebaixamento. O Atlético ali ficou entre os 6, está distanciando ali dos líderes, né? Provavelmente vai botar o time reserva ali para jogar contra o Fluminense. O time reserva do Atlético não é tão ruim assim, né? Tem chance de fazer frente ao Fluminense, mas tem que tomar cuidado aí com o tal de Cano, né? E com o tal do Paulo Henrique Ganso, e principalmente com um sujeito chamado Fernando Diniz. Esse sim é o gênio ali do Fluminense. E fazer o que for possível, né? Se ganhar, tanto melhor. Se perder vai ficar complicado, mas o importante é tentar somar ponto aí e ver o que for necessário, já que o jogo importante mesmo é o da próxima terça lá no Allianz Parque, para buscar aí essa final pela Libertadores. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora.